Deus não pode levantar uma estrutura grande em cima de uma identidade errada. Deus não pode levantar algo grande em cima de alguém que não quer reconhecer que é quem é. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, que vocês tenham um domingo incrível, um domingo abençoadíssimo, cheio de graça, cheio de favor. Ô Afonso, eu estou te vendo aí, vem aqui você e a Adriana, vem cá. Aproveita o Afonso aqui, vem cá. Hã? Gente, eu peguei o Afonso aqui, porque o Afonso vai fazer 19 anos que vocês estão comigo aqui, né? 19, aproximadamente. O Afonso é um cara quietinho, a gente começou nossa caminhada aproximadamente 19 anos atrás, e o Afonso morava em Cosmorama e começou a vir de segunda-feira, participar das reuniões de segunda-feira. Da reunião de segunda-feira, então o Afonso trouxe toda a família começou a vir com ele. E eu estava falando com a Adriana e com o Afonso por telefone, e eles estavam nos lembrando algumas coisas bastante interessantes, né? Eu não vou compartilhar aqui, Para quem não sabe, o Afonso é o próximo convidado dos Valentes. O Afonso, talvez vocês não conheçam ele, mas o pessoal aí do agro, pessoal do sertanejo, todo mundo talvez em algum momento já cantou alguma música composta pelo Afonso. O Afonso é compositor de várias músicas de sucesso. Leonardo gravou música dele, Zezé de Camargo, Luciano. Esse pessoal novo, a maioria já regravaram músicas minhas. Tem música sua que foi regravada mais de 200 vezes, né? Por aí. Já foi gravada em Portugal, na Espanha. Bom, o pessoal deve conhecer uma das músicas minhas, né, que é Horizonte Azul, que o Leonardo gravou. Liguei para Dizer que Te Amo, do Alain Aladim, que teve várias gravações. Que o Leonardo com o Eduardo Costa estava fazendo show agora recente com a música dele. Juliano César, Cowboy Vagabundo. Luan Santana. Tipo, de Paraná, essa turma toda do sertanejo já regravou música minha, já gravaram. E o Afonso... Eu converti o Afonso... Mais ou menos, né? E o Afonso, agora, por exemplo, essa última música que nós cantamos, esse louvor que nós adoramos, é composição do Afonso. A graça do Senhor. Aquela música que a bispa colocou e cantou com vocês no jejum, no encerramento, é o Afonso também. Ele me mandou agora recente cerca de 8 canções e tem uma coisa bonita, né? Porque às vezes teve um dia que eu terminei um culto, ele me mandou uma, ele falou: eu estava no culto, ouvi a palavra, estou mandando para o senhor ver se o senhor gosta, né? E me mandou as canções. E agora nós estamos gravando as canções de maior sucesso, vêm a partir de agora, né, Afonso? Amém, amém, assim seja. Vem a partir de agora. Então,
O Afonso, eu só estou dando essa palhinha aqui, porque o Afonso é o nosso próximo convidado dos Valentes, né? E eu estava conversando com eles essa semana, olha que coisa incrível, né? A Adriana está lembrando quando eles chegaram à igreja, aproximadamente 19 anos atrás, né? E eu fui a fazer uma visita para eles, que ele tinha uma farmácia e tinha uma casa que eles não estavam conseguindo terminar essa casa. E aí fui lá, ungi, orei com eles. E quanto tempo depois essa casa estava pronta, né? Não chegou um ano, bispo. Conseguiu concluir ela. Em outubro de 2008, a gente mudou para essa casa. Aí ela disse assim, nós prosperamos muito de lá para cá, foi isso? Sim. Nós prosperamos muito de lá para cá. O Afonso, depois, ele gosta muito de rádio, né? Ele é empresário, ele tem 2 rádios. Ele tem uma rádio na cidade de Rancharia, que inclusive, eu não sei quanto tempo faz que você tem essa rádio, nós fomos para lá para ungir essa rádio, né? 2012. Quase 15 anos, né? Nós viajamos, acho que fomos 2 vezes para lá, né? 2 vezes. Para ungir essa rádio. Hoje ele é dono também, um dos proprietários da Jovem Pan, em Votuporanga. E tem uma coisa muito bonita, tá? Que o Afonso, ele, principalmente em Rancharia, é uma pena essa rádio não ter sido aqui, porque eu ia fazer uso dela até não querer mais, porque ele, na época, ele cedeu um espaço enorme, né, para a igreja. Era madrugada lá? Era as primeiras horas do dia, eu fiz um propósito, né? As 3 primeiras horas do dia a gente transmite a bispa, até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje transmite ela lá. Só que é Rancharia, né, gente? Então, enfim, chega Prudente, né? Você pega umas 100 cidades lá em volta. 100. Pega Prudente, nítido lá. Aí, a Adriana estava contando, né? Ela fala assim, das experiências, né? Ela fala, bispo, passei a ter experiências importantes para mim com Deus. E tem uma experiência que ela me relatou ontem que eu acho muito bacana ela reforçar isso com vocês, até porque são experiências dos 52 dias, né? Então, houve um momento que o Afonso, acho que estava um pouco cansado, quis arrendar essa rádio, e ele arrendou a rádio, e não foi um negócio bom. Vendeu? Foi vendida a rádio. Vendeu. A gente vendeu a rádio com um pessoal de Alta Floresta, até o comprador era um juiz, e compraram a rádio, né? E começaram a atrasar os pagamentos, né? E eu falei, caramba, esses caras não vão me pagar. Aí a gente fez, no propósito, 52 dias, né? Do ano 2024. Eu entrei com um propósito, né? Da gente pegar ela de volta. E em outubro de 2024 a gente conseguiu pegar a rádio de volta lá. Mas era uma restituição que precisava, né? Porque isso aí vira briga, vira desgaste e tal, né? E aí a Adriana disse que Deus, nos 52 dias, falou ao coração dela. O que Deus falou com você, Adriana? Faz uma oferta ousada. Faz uma oferta ousada. Aí você falou para o Afonso. No começo fiquei com medo de falar a verdade, porque como a gente estava sem trabalho, sem empresa, só estava vivendo de uns ganhos extras que a gente tem, aí eu falei, meu Deus, eu falo ou não falo? Aí, no segundo jejum, veio o Espírito Santo, falou de novo, faz uma oferta ousada, fala para ele, faz uma oferta ousada. Aí eu falei, tá, vou falar, Deus. Aí eu falei, bem, é assim, assim, Deus falou comigo, vamos fazer? Aí ele falou, vamos. Falei, ai, glória a Deus. E fizemos. E aí? 40 dias depois, saiu a liminar, que a minha filha é advogada, né? Então, ela falou, pai, saiu a liminar. Dia 11 de outubro de 2024, a gente foi lá assumir a rádio de novo. Restituição. O que era para ser um desgaste gigante foi em 2024. Ela estava compartilhando isso. Então, hoje está aqui. O Afonso tem muitas canções que nós vamos ouvir dele, né? Que Deus tem movido ele a compor para adorar o Senhor. E tem muitas músicas, se você fizer uma pesquisa rápida no chat, Afonso Longo, o chat mesmo fala
o quanto o Afonso, né, ele vai falar que ele é da cidade de Bálsamo, mas ele não é de Bálsamo. Na verdade, ele mora em Votuporanga hoje, tá? E, aliás, olha que coisa interessante. Segunda-feira passada, eles estavam aqui. Segunda-feira passada. À noite, eles estavam no culto aqui. Orando, adorando o Senhor. E, de repente, começou a chegar um monte de mensagem para ele. Pegou fogo no imóvel ao lado da rádio dele. Se você buscar na notícia aí, você vai ver um incêndio absurdo. Um incêndio, ele me mandou os vídeos, um incêndio assim, no muro dele, no muro. Uma fagulha, uma faísca que passasse para o lado de cá, era incontrolável, porque o imóvel foi inteiro destruído. Demoliu. Até ele estava dizendo que o bombeiro que foi tentar apagar o incêndio se acidentou, teve a perna amputada. Enfim, resumo da história. Né, Adriano? Você usou o termo, né? A gente na casa do Senhor, louvando o Senhor, e o Senhor, nem uma fagulha, nem uma faísca se... Nem esquentou o muro, bispo. Nada. Só o cheiro. E o imóvel demoliu. Está demolido. Verdade. Não chegou nada, graças a Deus. Enquanto a gente estava aqui, Deus estava lá. Amém? Glória a Deus. Aí, valentes, próximo encontro nosso, ele vai falar um pouco mais da história dele, né? Compartilhar um pouco mais com a gente. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe vocês, obrigado. Muito bom. Vamos lá, leia aqui, por favor. 1, 2, 3 e... Reparação para restauração. De alguma forma, essa mensagem de hoje, ela é uma continuidade da mensagem da semana passada. Que a semana passada nós falamos sobre algo incrível, sobre a história de Jacó, com riqueza de detalhes. Não deixa passar cada ensinamento, gente. Eu tenho falado sobre isso, às vezes você acha que é só um culto, e não é só um culto. Eu disse ainda segunda-feira passada, ou domingo mesmo, que muitas pessoas estão construindo uma vida incrível, não só uma vida incrível, negócios incríveis, com base nos ensinamentos bíblicos, porque é isso que você constrói. Porque não são histórias bíblicas, são ensinamentos 100% atuais para os dias de hoje. Então, a semana passada nós contamos um pouquinho sobre a história de Jacó, sobre Jacó chegar numa terra que ele veio fugido, né, por conta de uma escolha errada, uma decisão errada, e veio fugido para uma terra distante. Chega lá naquela terra, sua primeira noite, o seu travesseiro foi uma pedra. Ele tem um sonho à noite, ele vê uma escada que sobe até os céus e anjos subindo e descendo essas escadas. Ele acordou, ele diz, que lugar terrível esse, e eu não sabia, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele ungiu aquela pedra, ele consagrou aquela pedra como uma pedra fundamental. O lugar chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Diga, ungiu, consagrou e deu um nome. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. A gente vai lá, a gente unge, a gente consagra
e a gente dá um nome profético. Então, esse lugar se chamará Betel, e passou a chamar Betel. E aí, o voto que ele fez com o Senhor ali, ele cresceu absurdamente, enriqueceu, nós falamos sobre isso, talvez vou ler um pouco mais sobre isso. E tem ensinamentos incríveis aqui. E eu volto a dizer, seja mais dia, menos dia, você vai descobrir que a sua vida é dirigida pela palavra. Seja mais dia, menos dia. Nunca tem esses ensinamentos quando ensinamentos religiosos, que de religioso ele não tem nada. Você quer saber como Deus pensa? Aprenda a palavra. Trate ela com seriedade para você ter alinhamentos. Fazer os alinhamentos para que tudo flua na sua vida. Existem algumas coisas que capacidade humana não supre, como a graça de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Todos nós precisamos da graça e do favor do Senhor. Todos nós já sabemos que fomos criados com um propósito, nenhum criador cria algo sem saber qual é o propósito desse algo. Todo mundo já foi criado com um propósito específico, e até ter esse encontro real com o Senhor, vivem perdido achando que não tem propósito nenhum, e tem um propósito. Então, quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido nós nos alinhamos, mais rápido nós começamos a viver dentro do propósito que Deus tem conosco. Gênesis 32, 1 e 2 diz, Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao seu encontro, ou ao encontro dele. Diga comigo, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome Manaim, que significa acampamento de anjos. Você vê que esse texto do capítulo 32, já é aquela jornada do acerto dele com Labão, porque Jacó tinha muitas pendências. Diga comigo, Jacó tinha muitas pendências. Então, a primeira pendência de Jacó começa 20 anos atrás, quando ele engana o pai e mente para o pai, rouba a benção do irmão e sai para essa terra. Saiu fugido. Agora ele fica lá nessa terra, chega, faz todo esse procedimento que eu falei a você, faz um voto a Deus, Deus aceita aquele voto, e ele começa a crescer e é extremamente abençoado, honrado pelo Senhor, prospera absurdamente, né? Se torna um homem riquíssimo, debaixo da bênção do Senhor, e cresce muito, cresceu muito. Mas 20 anos aproximadamente ele ficou debaixo do jugo de Labão. Nós falamos a semana passada, né? Ele mentiu uma vez para o pai, ele foi enganado 10 por Labão. Agora, tem uma coisa que nós vamos ver aqui, nessa leitura, é que 10 vezes ele esteve debaixo do jugo ou da autoridade de Labão, e Labão o enganou. Quantas vezes nós falamos, gente? Deus poderia na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, dizer assim, chega. Chega. Deus não disse. Porque tinha um processo que Jacó precisava passar. Então, quando você chega ali no capítulo 31, estou pulando, tá? Isso é quase sequência da semana passada. Quando você chega ali no capítulo 31, quando a gente vê aqui, ó, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, diga comigo, e me fez um voto. Mas aqui a transferência de riqueza já tinha sido feita. Né? Que eu falei para vocês esses dias, que quando você pega o capítulo 31, acho que foi na segunda-feira, que nós oramos por isso, quando você chega ali no início do capítulo 31, você vai ver os filhos de Labão questionando a riqueza de Jacó. Mas ele dizendo assim, a riqueza que era de nosso pai,
Jacó fez essa fortuna. E eu sempre digo o seguinte, os filhos de Labão continuam por aí. Está cheio de filhos de Labão por aí. Filho de Labão que não usa a fé, filho de Labão que não serve a Deus, filho de Labão que não faz o que deveria ser feito, mas ele questiona quanto o outro cresce e enriquece. Está cheio de filho de Labão por aí. Espero que aqui não tenha filhos de Labão. Sabe o que é filho de Labão? Não faz o que tem que ser feito, mas questiona quando o outro cresce. Não paga o preço, mas fica tentando justificar, apontar o dedo e mostrar o ilícito do outro. Que ele falou, que era de nosso pai. Não, não foi ele chegar lá naquela terra, ele ungir aquela pedra, ungir aquela coluna, não foi ele colocar as varas diante do rebanho, fazer aquela apartação do rebanho, levantar os olhos, usar a sua fé, enxergar o milagre, salpicado, listado e malhado nascendo. Não, não foi. Foi que ele tirou do nosso pai. Temos filhos de Labão aqui? Sim ou não? Não, né? Espero que não. Porque sempre vai existir os filhos de Labão. Eu não pago o preço, mas eu questiono o resultado do outro. Eu não estou disposto a fazer, mas eu vou criticar quem faz e quem chegou lá. Mas não passa de filho de Labão. E os anos passam e vai continuar com o filho de Labão. E vida a gente só tem essa. Agora, tem um ponto importante aqui. Ele ficou 20 anos e ele precisava, mas aqui o Senhor disse a ele, sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. Agora ele tinha autorização para voltar. Então era só sair. Mas ele fugiu de novo. Ele fugiu, e aí eu vou ler um pouco mais à frente já. Mas olha o que acontece. Deus, o que Deus trabalha? Gente, vamos voltar aqui. Qual é o significado do nome Jacó? Enganador, defraudador. Deus não mudou o nome dele mais tarde? Colocou o quê? Como? Israel, que significa? Então, Deus não pode promover o enganador. Deus não pode promover o defraudador. Deus não pode promover em cima de uma estrutura errada. Tem gente que fala que não tem sorte. Não, Deus está trabalhando para mudar, tirar o Jacó de dentro de muitas pessoas. Porque Deus não pode construir algo grande e sólido em cima de um alicerce errado. Ninguém muda verdadeiramente enquanto se sente confortável com aquilo que o destrói. Posso repetir? Se você se sente confortável com algumas coisas ainda na sua vida que não estão corretas, você não vai mudar. A gente não muda. Enquanto ainda se sente confortável com algumas coisas, enquanto a pessoa não diz assim mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser a mesma pessoa. Eu cansei do mesmo resultado. Eu cansei da mesma vida. Estou cansado. Mas esse cansaço é um cansaço que me leva a passar por uma mudança, por uma transformação. Então, tem gente que tem como força de expressão. Eu estou cansado. Mas o que está fazendo para mudar? O que realmente esse cansaço está me fazendo? Qual a mudança que ele está provocando na minha vida, comigo? Que a primeira mudança é minha. A gente quer sempre que as coisas mudem fora, mas Deus está buscando essa mudança interna. Quando a gente cansa, de verdade, a gente entende que é quando a palavra ela passa a entrar não como informação. Diga comigo, a palavra não é informação. Diga, ela é revelação. Ela é revelação. A gente recebe ela como revelação, não como informação. Informação está cheio de... Filho, vou te dizer uma coisa. Chega junto aos moradores de rua, vai ali no Centro Pop com a gente e bate um papo com aqueles moradores de rua. Ele te dá um show de Bíblia. Ele te dá um show de Bíblia. Ele te dá um show de capa a capa. Fala para você decoradamente.
E o que mudou? Nada. Nada. Então, a palavra, ela não pode chegar como informação. Nossa, aprendi algo. Não. Ela entra como revelação. Total como revelação. Aí é que muda. Por quê? Os olhos abrem, a realidade fica clara, nós temos lucidez, nós enxergamos o que nós não estávamos enxergando. Cansei de ser o mesmo, cansei da mesma vida, cansei do mesmo resultado, cansei, chega. É mais ou menos aquela frase que a gente, às vezes, até libera ela, né? Eu vou pagar o preço que tiver que pagar. Mas eu não quero a mesma vida. Eu tenho história, gente, hoje eu pouco, esporadicamente, mas eu tenho histórias aqui de gente que está comigo há anos e eu dou uma lista para você, transformações radicais. O testemunho do Afonso, vocês nem conheciam, está comigo 19 anos. 19 anos. Entende? Falar nisso, ô Tito, levanta a mão, por favor. Tito é irmão do Afonso. Acho que parte dessas composições aí, o Tito está junto dela também. Dessas sertanejas aí. Então, nós precisamos, vamos lá, diga comigo, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. 31:22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Precisava fazer isso. Inclusive, tem coisas que a gente poderia evitar. Porque no nascimento de Jacó já tinha uma palavra que o maior serviria o menor. Ele seria maior. Ele não precisava ter feito o que ele fez. Ele não precisava ter feito o que ele fez. Enganar o pai para pegar a bênção, porque já tinha profeticamente. Às vezes a gente fala assim, por que não aconteceu na minha vida? Eu estou me desviando do curso. Eu estou atrasando o processo. Tomando consigo os homens da sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. 7 dias para alcançar, hein? Então de noite, Deus, diga comigo, Deus veio em um sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faça promessa nem ameaça. Agora vem cá, em 20 anos Deus não podia ter feito isso antes? Não podia, sim ou não? Ou, a partir de hoje, se você mudar o acordo mais uma vez, eu vou lidar com você. Mas por que não fez? Porque tinha que arrancar o Jacó lá de dentro. Quando eu falo Jacó, estou falando de quem? De quem? Do enganador, do defraudador, do mentiroso. Por isso ficou os 20 anos lá. Para realmente limpar. Agora, Deus podia ter feito antes, Ele não fez agora? Vai lá, você permitiu que alcançasse. Mas era porque ele saiu fugir de novo, não pode ter pendência. A gente tem que parar de fugir. Diga comigo, precisamos parar de fugir. Por que fugir, bispo? Porque é aquela velha... É do meu testemunho que eu já falei para vocês, que a gente, mais ou menos assim, a gente tem alguma... Olha para mim, por favor. Criação, filho, o que você vive na sua infância, você recebe mensagens. E se você não estiver muito atento, você recebe uma mensagem errada e ela entra em você como verdade. Então eu falo para vocês que quando meu pai passou pela falência, e a falência gerou muitos problemas, então começaram os problemas assim, muda de um endereço para fugir de problema, muda de um bairro para fugir de problema, muda de um bairro para outro para fugir de problema, muda de uma cidade para outra para fugir de problema, muda de um estado para outro para fugir de problema. Então não está dando certo, vamos fugir. Não está dando certo, vamos o quê? Vamos fugir.
Eu conto isso como meu, mas essa é a realidade de muita gente. Eu encontro uma dificuldade, eu fujo. 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 Eu encontro uma dificuldade no trabalho, eu fujo do trabalho. Uma dificuldade no negócio, eu fujo de enfrentar o que eu preciso enfrentar. Eu encontro uma dificuldade no relacionamento, eu fujo do relacionamento. Eu encontro uma dificuldade, eu fujo e me torno um foragido na vida. E Deus não queria isso. Aí, 20 anos atrás ele fugiu, agora ele está fugindo de novo. E Deus permite que Labão o encontre, o alcance. 31, 29. Aí vem o acordo entre eles. Tenho poder para prejudicá-los, mas nessa noite passada, Deus, o Deus do pai de vocês, me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaças. Agora ele contando a Jacó o que Deus mandou falar. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas que não passarei para o lado de lá e para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai, Isaque, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Então, como disse a você, né? Passou 20 anos debaixo da sua... Aqui, Deus estava botando um ponto final, é para acertar, é para tirar reparação, para tirar as pendências do passado, para que haja restauração na sua vida. As promessas que Deus tinha a Jacó eram grandiosas. Gente, eu estou contando a história de Jacó? Deixa eu perguntar de novo, você acha que eu estou contando a história de Jacó? Jacó já foi faz anos, filho. Essa é a história de muitos que estão aqui. Que Deus está dizendo assim, ó, eu tenho algo muito grande com você, o propósito que eu tenho com você é gigantesco, eu tenho uma promessa, aliás, eu já te fiz uma promessa e faz muito tempo, eu não posso cumprir essa promessa, tornar você esse instrumento poderoso que eu quero, fazer essa estrutura grandiosa que eu tenho com você, se tiver pendências. Eu não posso. Deus, os relacionamentos de Jacó eram marcados por relacionamentos quebrados. Totalmente quebrados. Então, Deus precisava colocar diante de situações que ele vinha fugindo e evitando há anos. Ajustar a vida dele. Porque o que Deus tinha com ele é muito grande. É mais ou menos assim, olha aqui para mim, por favor. Eu já fiz essa pergunta, e eu posso fazê-la agora. Olha para mim. Quando você olha para mim, o que você espera de mim? Que tipo de conduta, caráter? Que estilo de vida? Íntegro, reto, correto, verdadeiro, honesto? Conduta ilibada? Uma vida de integridade, de relacionamento com Deus? O que você espera de mim?
Ah, eu espero muito do senhor porque o senhor é sacerdote. Você também é. Se você não sabe, você também é. Porque nós somos uma geração eleita de reis e sacerdotes para Deus. Integridade, Deus espera isso de você também. A única coisa que nos diferencia é a medida que eu vou dar conta diante de Deus e a que você vai dar conta. Mas o que você acha que Deus vai cobrar de mim, Ele também vai cobrar de você. Quando você olha para uma pessoa como eu e diz assim, não, mas ele tem que ser uma pessoa correta, ele tem que ser uma pessoa íntegra. Não, esse é o perfil do cristão. É nossa como cristão. Como homem de Deus, como mulher de Deus. É o que Deus espera de nós. Porque a Bíblia, né, como a Bíblia diz que Deus levantaria no final uma nação de Davis, né? Uma geração de Davis. Não era um Davi, eram muitos Davis. Corações inteiros, íntegros, zelosos, um povo especial, zeloso de boas obras. 32. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú. Então agora vamos resolver aquela outra pendência de 20 anos atrás. Lhe ordenou, ele ordenou, vocês dirão o seguinte a meu irmão Esaú. Assim diz, diga comigo, teu servo Jacó. Por que servo? Porque aquele que queria ser maior do que o irmão, queria ser senhor do irmão, agora trabalhado por Deus está numa condição de humildade. Gente, quem quer ser grande, que seja o quê? Morei na casa de Labão, com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentas, ovelhas, cabras, servos, servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo, diga comigo, e ele está vindo ao seu encontro. Vírgula. Quando falou dos 400 homens, ele falou, eu estou morto. Meu irmão, porque eu roubei a bênção do meu irmão lá atrás. Eu usei de maneira astuta para tirar a bênção do meu irmão. Então, por mais que o irmão desprezou, mas a maneira dele foi correta. Apesar do irmão desprezar a bênção, e a Bíblia fala sobre isso, a conduta dele estava errada. Lembra da frase que eu disse e do sermão que nós pregamos há um tempo atrás? Diga comigo, erros não justificam erros. Sabe o que significa isso? Porque alguma pessoa errou com você, não quer dizer que você deve errar com ela. Porque erros não justificam erros. Ah, o fulano errou, problema dele, ele vai lidar com os erros dele e Deus vai cobrar dele. Agora eu não preciso errar porque ele errou. Está entendendo? Eu não vou errar. Porque senão agora eu tinha razão e agora quem vai ser corrigido? Eu. Porque Deus vai lidar com ele, com o erro dele, e agora vai me lidar comigo nos meus erros. Está entendendo ou não? Erros não justificam erros. O outro desprezou, agora ele não cabia a ele fazer de maneira astuta. E quando ele ficou sabendo disso, o pensamento imediato foi, vai vir a devastação. Ele vem para se vingar. E a verdade é que aqui no 32 Deus trabalhou, que é o que nós falamos a semana passada, Deus trabalhou o profundo de Jacó, para tirar o Jacó dele. Gente, assim, ó, vamos direto, curto e grosso. Você acha que Deus pode promover, ou ainda que promova, ou qualquer pequena promoção, vai se sustentar se uma pessoa não tem caráter? Sim ou não? É só questão de tempo.
É só questão de tempo. Deus não pode promover o mentiroso, Deus não pode promover o sem caráter, Deus não pode promover o defraudador, Deus não pode promover uma pessoa que não tem integridade. E ainda que tenha algum tipo de promoção, é só questão de tempo, isso vai desmoronar, porque não se sustenta. Já estava próspero, extremamente rico, só que no 32 Deus vai eliminar de uma vez o Jacó. Naquela noite, diga comigo, Jacó levantou-se. Por que levantou-se? Porque todo mundo precisa se levantar. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E ficou, diga comigo, ficou? Eu gosto dessa palavra. Porque há momentos que você tem que ficar sozinho. Há momentos que Deus vai te colocar sozinho. Há momentos que é você e Deus, mais ninguém. Há momentos que você vai ser isolado. Há momentos que você vai perder muita coisa e vai ficar sozinho, só você e Deus. E está tudo certo. Porque tem lutas que ela é sua, não é de ninguém. Tem lutas que é você que tem que travar. Tem batalhas que é você e Deus e mais ninguém. Ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, diga comigo, não te deixarei ir, a não ser que o quê? Me abençoe. O homem perguntou, qual é o seu nome? Diga comigo, nome e identidade. Ele respondeu Jacó. Mas 20 anos atrás ele respondeu o quê? Isaú. Está entendendo ou não? 20 anos atrás ele respondeu Isaú. Então quer dizer que ele passou todos esses anos querendo ser ou se passando por uma pessoa que ele não era? Com uma identidade que não era a sua? É. Então quando Deus perguntou agora, você acha que Deus não sabia, ou o anjo não sabia quem ele era? Sim ou não? Só queria que ele respondesse quem você é, porque 20 anos atrás você respondeu que era Isaú. Quando teu pai perguntou, você respondeu que era Isaú. E agora, o que você vai responder? Você vai falar que é Isaú ou você vai falar que é Jacó? Está entendendo a história ou não? Sim ou não? Vai no profundo. Deus não pode levantar uma estrutura grande em cima de uma identidade errada. Deus não pode levantar algo grande em cima de alguém que não quer reconhecer que é quem é. Vou repetir. Diga comigo, qual é o seu nome? Sabe o que Deus está perguntando? A sua identidade, cara. 20 anos atrás, quando teu pai perguntou, você deu um nome errado. Você se fez passar por outro. Agora eu quero saber qual é seu nome de verdade. Aí ele respondeu, agora ele falou certo. Jacó. Respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você, diga comigo, porque você lutou com Deus e com os homens, e o quê? Isso aqui tem uma profundidade tão incrível. Como é que ele lutou com Deus? Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Como é que ele lutou com os homens? Labão enganou ele quantas vezes? Quantas vezes ele enganou Labão? Nenhuma, porque agora ele lutou com a fé. Nenhuma. E você acha que Deus permitiu que fosse tão longe porque Deus queria ver? E agora? O que você vai fazer? Qual vai ser sua astúcia? Você vai pagar com a mesma moeda ou você vai responder com a fé? Que é onde ele diz lá, ó,
o anjo do Senhor veio a mim e diz: Jacó, e eu eis-me aqui, levante os olhos e veja, porque eu sou o Deus de Betel, aonde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim, como chama? Que significa? Campeão com Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois vi Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Você sabe que naquela noite, quando Jacó levantou-se, diga comigo, nós também precisamos nos levantar. E nos posicionar. Chega. Chega. Basta. Não quero ser quem eu tenho sido, não quero mais a vida que eu tenho vivido, não quero ter mais o tipo de comportamento que eu tenho tido. Tem gente que precisa se levantar. Posicionamento firme, sabe? Essa transformação, ela começa no interior. É mais ou menos assim. Às vezes Deus vai permitir coisas para ver o que vai sair de nós. Pessoas não vão ser justas com você. Mas e você? Vai ser injusto também? Sim ou não? Erros não justificam? Pessoas vão mentir para você. Você vai mentir também? Pessoas vão te decepcionar. E o que você vai fazer? Porque quando você se levanta para fazer a sua própria justiça, esquece que Deus vai fazer a dele. Faça você a sua, então. Mas quando você confia em Deus e deixa Deus te justificar, você agindo, não importa que foram incorretos comigo, mas eu serei correto. Não importa se foram desleais, eu serei leal. For desonestos, eu serei honesto. Forem injustos, eu serei justo. Esse é o campeão com Deus. Esse é o que vai prevalecendo. Na casa do pai, ele fingiu ser outra pessoa para receber a bênção. Em Peniel, ele admite quem realmente é e recebe uma nova identidade. Diga comigo, Deus jamais transforma os personagens. Ou seja, se você é simplesmente um personagem, como é que Deus vai? Deus transforma aquelas pessoas que abandonam a máscara. E às vezes a gente tem que ser honesto, chegar diante de Deus: eu tenho sido esse mesmo, Senhor. Me perdoa. Eu não quero ser mais essa pessoa. Tenho sido esse, mentiroso, defraudador, enganador, injusto. Eu tenho uma máscara, cada lugar eu coloco uma máscara. Gente, é difícil demais ser um só. Uma cara para cada lugar não dá certo. Não dá certo. Uma cara para a igreja, uma cara para a rua, uma cara para o trabalho, uma cara para... Cada lugar eu tenho uma máscara. Você acha que dá certo isso? Sim ou não? Não dá. Não vai funcionar. E Deus trabalha para tirar isso, né? Aí, vamos lá. Aqui mostra a transformação. Talvez eu vou entrar num dos capítulos mais interessantes. 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando,
com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, e colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente ao aproximar-se do seu irmão, diga comigo, curvou-se até o chão 7 vezes. Reverência, temor a Deus, e se curvou diante de Deus e diante de momentos antes ele lutou pela bênção. Agora ele estava se curvando diante do irmão. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou-se ao seu pescoço e beijou, e eles choraram. O que era para ser uma devastação, Deus desarmou. Porque quando ele estava lutando pela bênção do Senhor, Deus estava trabalhando lá o coração de Esaú. Deus estava desarmando Esaú. Está entendendo ou não? Deus estava desarmando Esaú lá, ó. Quando ele estava ali lutando pela bênção do Senhor. Aí o cara estava vindo lá com... Para que 400 homens? Só que chegou lá desarmado, abraçou, beijou. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me concedeu ao teu servo. Então as servas e os filhos se aproximaram. Diga comigo, então, as servas e os seus filhos se aproximaram porque o líder curvou o resto, mesmo comportamento. A família, o mesmo comportamento. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram por último, e chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó, porque ele preparou um rebanho de 200 cabeças e mandou como presente para o irmão antes. E aí, tem uma coisa que eu gosto demais aqui. Presta atenção na leitura a partir de aqui. Disse, porém, Esaú, diga comigo, eu já tenho muito, meu irmão. Se eu mudar essa tradução, se for para a sua Bíblia, ele vai dizer assim: eu tenho muitos bens. Eu tenho muitos bens, meu irmão. Pode ficar com o que é seu, guarde o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradas de mim, aceita o presente de minha parte, porque ver a tua face, diga comigo, é como contemplar a face de Deus. Olha o que é uma barreira, quando uma barreira é quebrada. Quando algo que está estabelecido há anos, é como você vê a face de Deus. Ele está dizendo assim, ó, ver a tua face é como ver a face de Deus. Por quê? Porque Deus está nisso. Quando você quebra uma barreira, é como se você estivesse vendo a face de Deus. E contemplar. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. Diga comigo, eu já tenho tudo o que necessito. Tem uma tradução que deixa bem claro, um fala bens e o outro fala eu tenho tudo. Diga comigo, uns têm bens, outros têm tudo. Diga, uns têm riquezas, outros possuem tudo. O que você quer? O que você quer? Porque Esaú tinha bens. Jacó tinha tudo. O que você quer? Que é isso que Deus, Ele nos proporciona. Ele tinha muita riqueza. Mas ele pode chegar agora diante do irmão e falar assim, ó, eu tenho tudo. Deus me deu tudo que eu necessito. Eu tenho a bênção de Deus, eu tenho uma família abençoada. Estava ali presenteando o irmão com 200 cabeças. Vou fazer a pergunta de novo. Você quer bens ou você quer tudo? Esaú só tinha bens. Jacó tinha tudo. Coloca isso no teu espírito.
A bênção de Deus nos proporciona tudo. Não é só bens. Ele está dizendo assim, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma família abençoada, filhos abençoados. Eu tenho isso aí que você está vendo, esses rebanhos todos. Eu tenho mais do que eu necessito. Eu tenho tudo que eu necessito. Porque a bênção de Deus te proporciona isso. Coloque isso no teu espírito. Você vai ver muita gente que tem bens, mas você não vai ver muita gente que tem tudo. Você vai encontrar muita gente que tem bens, riqueza, mas você não vai encontrar muita gente que tem tudo. E Deus tem para você? Deus tem para você? Deus tem para mim? Fala, Deus tem para mim? O quê? Não é só bens. A Ele. Então disse Esaú, vamos seguir em frente. Eu quero pular aqui e já vou vir aqui à frente. Jacó, porém, lhe disse, está na mesma tradução que eu estava? Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados. E sobre os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar. Vamos lá, diga comigo, no passo dos rebanhos e aqui tem uma mensagem. Se eu forçar demais, eu afeto os rebanhos e as crianças. Então eu vou mais devagar, no passo dos rebanhos e no passo das... Pensa nisso só um pouquinho, tá? Semana eu fui bastante atacado nas redes sociais aí por causa de um post que eu fiz. Aliás, alguns que eu fiz. Por quê? Eu disse assim, né? Outro dia. Foi uma frase que eu disse, que eu cresci vendo meu pai. Meu pai foi um homem que correu muito, né? E como ele viajava demais, eu quase não via meu pai. Teve uma fase que eu ia com ele, depois não ia mais. E aí eu, de pequeno, eu sentia muita falta do meu pai e eu chorava pela falta do meu pai. E meu pai sempre dizia que estava construindo o futuro, construir um patrimônio para os filhos. Quando naquela época meu pai não tinha um espírito certo, então ele não estava construindo. Ele tinha seus relacionamentos, ele tinha, estava trabalhando, sim, tentando construir lá, mas tratava mais de uma coisa pessoal dele. E eu disse, muitas pessoas dizem que a sua ausência é porque eu estou construindo, eu estou trabalhando, eu estou construindo, tal e tal e tal. E eu disse assim, desculpe, não transfira isso para os filhos, porque para muita gente isso é seu próprio, é por você. Muitos, sim, têm a sua necessidade, têm que lutar com a vida, mas tem gente que já tem condições de... Eu não estou falando do quanto você trabalha, eu estou falando do tempo de qualidade que você tem quando você pode. Porque às vezes tem pessoas que trabalham muito, mas chega no momento que poderia estar usando o seu tempo para estar com a família, gastar esse tempo, utilizar esse tempo junto com a família como tempo de qualidade, mas não usa.
arruma outros compromissos. Outros compromissos para não estar com tempo de qualidade. Então, tem gente que se ofendeu. Isso, para mim, não é problema. Gente, eu não busco aprovação de ninguém, não, tá? Eu não busco. Eu sou livre para falar. E aquilo que... Minha intenção é sempre falar com amor e trazer luz e nunca atacar ninguém. Não é isso. Mas é assim... Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu pregando o evangelho, eu tinha dia que eu chegava na minha casa 1h da manhã. Teve época da minha vida que eu trabalhei tanto, que eu já ficava aqui direto. Às vezes, um dia minha esposa falou assim, vamos montar um quarto na igreja? Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu e as crianças vamos para lá. Eu falei, por quê? Ela falou, porque as crianças não te vê mais. Você sai de manhã, eles estão dormindo. Você chega à tarde, à noite, eles estão dormindo. Por quê? Porque eu atendia até tarde, eu fazia rádio até de madrugada. Era extremamente intenso. Então, agora, quando chegava o momento que eu tinha, era 100% deles. 100% deles. Eu custei entender isso. Mas, por exemplo, sábado, eu tinha o hábito ainda de ficar atendendo telefone, etc. e tal. Chegou um momento que eu parei. Porque agora era um tempo 100% deles. Inclusive, olha que coisa maldosa, né? Teve alguém que estava, todo post meu ia lá e fazia um comentário maldoso. Por conta de alguém, olha como é que funcionam as coisas, né? Alguém que maliciosamente, maldosamente, foi nessa pessoa e disse assim, que a pessoa queria falar comigo e eu disse que só atenderia ela no altar. Quando ela chegou aqui no altar, que eu não queria atender na minha sala, porque eu só atendo rico, então eu perguntei o que ela faz e quanto que ela ganha. Qual era o salário dela, quanto que ela ganha. Então ela me contou o salário dela e aí eu não atendi. Aí a outra que comprou essa mentira estava me atacando nas redes sociais por conta dessa mentira. Olha, querido, esse pecado eu não carrego. Esse eu não carrego. Você quer ver um negócio? Gente, você quer ver? Teve uma fase da minha vida, histórias como estas, eu nunca tive preguiça de atender. Teve época da minha vida que eu passava o dia atendendo. Vocês lembram que aqui eu atendi antes do culto, depois do culto, todo santo dia, fora os atendimentos durante o dia. Agora, teve uma fase que eu cometi uma loucura. Sabe o que eu fiz? E muitos de vocês sabem disso porque eu fiz isso e passei pela sua casa. Eu disse assim, me espere porque eu vou ungir a casa de todo mundo, um por um. Um por um eu vou ungir tua casa, eu vou abençoar tua casa, vou abençoar tua família, e você vai saber que eu passei na sua casa, e eu ungi a tua casa, porque eu vou amarrar uma fita vermelha no portão da sua casa. Quando você acordar, a fita vermelha vai estar lá, porque eu passei por lá. Quem lembra disso, por favor? Quem eu passei na sua casa, por favor? Quem eu passei? Passei da igreja inteira. Foi um momento que eu pedi assim, e foi madrugada. Foi madrugada. Eu acho que eu levei uns 70 dias para passar a casa de todo mundo. Porque eu passava na madrugada, ungindo casa por casa, abençoando. Aí o povo começou a ficar de plantão para ver que hora que eu passava. Aí quando eu passava, ele estava lá me esperando. Não, eu preparei uma mesa para o senhor. Aí tinha pão de queijo, tinha café, tinha coisa. Eu falava, eu não posso. Aí eu tive que pedir o povo para parar, porque eu não conseguia fazer, não rendia. Porque não, mas só entra e toma um cafezinho, só um cafezinho. Casa por casa. Levei cerca de 70 dias. Eu chegava um dia da semana ali, saía e começava. Voltava para casa, tinha dia 5, 6 da manhã. Quando eu falo, a gente luta muito. A gente corre muito. Há algumas fases da sua vida que realmente você vai ter que dar o seu sangue. Se eu puder dar uma dica para você, é o seguinte, você é solteiro? Você é 100% livre.
Você é casado? Agora você já administra de uma forma diferente. Porque agora você não é solteiro, mas agora você tem alguém que precisa de você, que tem necessidades. Então agora você administra, você trabalha, mas você tem um tempo exclusivo dessa pessoa que você se casou. Gerou filho? Agora começa a administrar e desacelerar um pouco. Porque agora você tem filhos que precisam de você. Gente, eu vou dizer para você o seguinte, homens, olha para mim. Olha para mim. A presença de a sua esposa pode ser cuidadora, um exemplo, mas não substitui a tua presença. Filho precisa da presença do pai, figura paterna, coisa de homem, exemplo de homem, presença de homem, brincadeira de homem. Entendeu? Brutalidade de homem. Filho precisa disso. E quando não tem, eles vão enfraquecendo. Então, quando eu falo sobre isso, nós trabalhamos. Bispo, o tempo que eu tenho, eu quero descansar. Administre de uma forma que você tenha tempo para estar com os seus. Para gastar com os seus. É investimento. É o quê? Quer dizer que você vai colher isso de volta. É investimento. Isso é uma necessidade. Amém? Quando eu falo, como eu falei dessa forma, a gente precisa também ser honesto. E tem coisas que é para mim mesmo ou realmente eu estou pensando? Porque você olha lá no post onde as pessoas me criticaram lá, você vai ver muitas pessoas falando, isso aí aconteceu comigo, isso aí aconteceu na minha casa, isso aí aconteceu no meu casamento. Às vezes o marido, ele não estava, disse que estava trabalhando tal, na verdade ele era com amante. Estava gastando, inclusive aquilo que estava ganhando, estava gastando com outro. É o que mais tem. Então, não estou falando, gente, quando uma palavra não serve, não serve. Vai se incomodar quem ela serve. Vai ofender para quem ela serve. Está entendendo? Você olha e você fala assim, não, isso não serve para mim. Graças a Deus, não sou perfeito, mas estou lutando para ajustar, corrigir tudo que precisa ser corrigido e ajustado. Essa foi de graça. Mais uma? Olha que eu dou, hein? Olha que eu dou. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. É pronunciado a nós para a glória de Deus. Você sabe que o ponto que nós estamos, para eu fechar esse raciocínio, o ponto é que Deus trabalha assim, ó. A gente sempre diz o seguinte, Jacó, lê aqui, reparação para... Jacó tinha um hábito horrível de cada situação, o que a gente chamaria de sair pela porta do fundo. Fugir. Eu comecei falando sobre isso, fugir. A gente foge das coisas, dos confrontos, a gente foge, aqueles confrontos com o passado, aqueles confrontos com coisas que eu preciso eu mesmo encarar. A gente foge de tratar aquilo que nós precisamos tratar. Você vê que 20 anos depois ele estava com o mesmo comportamento que ele teve 20 anos atrás. 20 anos depois. E Deus não queria mais aquilo. Sabe aquela frase que eu disse recentemente? Nós somos como uma criança que está em crescimento, correto? Sim ou não? Como a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, começa ali o novo nascimento. É gerada uma nova criatura. Gerada uma nova? Agora, quem nasce tem que crescer, não tem? Sim ou não? Se não cresce, tem um problema, não é?
A Bíblia diz que você nasce de novo, a Bíblia diz que você se torna menino, e chega o momento que a Bíblia diz que você não deve mais ser menino, agir como menino. Então, nós precisamos cuidado para que a roupinha que servia o ano passado, o ano retrasado, não continue servindo agora. O sapatinho que servia, sapatinho que eu quero dizer é onde você pisa. Aonde você pisa. Tinha coisas que servia alguns anos atrás, está servindo ainda? Não, nós estamos em crescimento. 20 anos depois, Jacó estava tendo o mesmo comportamento de 20 anos atrás. E para estabelecer a bênção na vida dele, você vê que quando chegou o momento, o Senhor tirou o Jacó de dentro dele para dizer, agora você vai ser, a partir de hoje você vai chamar Israel. Qual é a roupinha que está servindo ainda em você? Sapatinho de 10 anos atrás está servindo? Roupinha de 5 anos atrás está servindo ainda? Não, não pode servir mais não. Que eu mudei. Eu cresci. Eu não tenho mais a mesma mentalidade. O que Deus estava fazendo aqui, não quero nada de Jacó em você. Agora, a partir de agora, você vai chamar Israel, campeão com Deus. Você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. Chega de Jacó. Está claro isso? Sim ou não? A graça é derramada, a bênção é estabelecida, ela é geracional, ela vai passar para a geração. Que a gente possa parar de fugir. Se eu perguntasse assim, do que você foge ainda? Deus não quer fugindo, não. Deus colocou ele de encontro com o irmão, que não era para fugir mais, agora era para enfrentar o passado, ajustar, reparar e começar uma nova vida. Ele não fugiu daquele confronto. Você vê que estava vindo ao encontro dele. Às vezes Deus vai nos colocar diante disso. Deus não quer pendências na nossa vida. Ele não quer pendências. Não são as promessas que falham. Diga comigo, somos nós que nos afastamos do ambiente espiritual que vai fazê-las florescer. Somos nós. Todo atraso na vida não foi por conta de Deus, foi por conta do homem. Todo na Bíblia. A bênção de Abraão atrasou por conta de Abraão, escolha errada de Abraão. De Jacó demorou por conta da sua astúcia, o tempo aí agindo como não deveria. Carregava uma promessa, não acreditou na promessa, achou que tinha que fazer do seu jeito. Por isso que pessoas como nós temos condições de acertar muito mais do que eles. E pessoas como nós, gente, como a bispa estava falando sexta-feira no jejum, o Espírito Santo no passado ele descia em cima de alguns esporadicamente. Ou uns carregavam o Espírito, ou ele descia esporadicamente. Hoje não. Hoje ele está em nós. Ele habita em nós. Ele nos dirige o tempo todo. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, diga comigo, você combata o bom combate. Combater o bom combate é essa batalha diária para permanecer firme na palavra.
resistir firme às mentiras, vencer a incredulidade, renunciar à velha natureza, continuar crescendo. A fé precisa ser guardada, protegida. A fé precisa ser guardada, gente. Totalmente guardada e protegida. Que a coisa mais fácil que tem é se perder a fé. Porque a Bíblia diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Mas pega um grão de mostarda e coloca na sua mão para você ver. Tenta pegar um grão de mostarda, coloca no teu bolso e vê se você, daqui a pouco você não acha ele nem no seu bolso. Põe na tua bolsa um grão de mostarda e procura ela daqui a pouco, para você ver o trabalho que vai dar para você achar. Amém? Eu estou contando a história de Jacó. De quem que eu estou contando? Do meu irmão aqui do lado, bispo. Você está contando, meu bispo do céu, o senhor falou do meu marido. Vou dar a chance de você, homem, dar o desconto. Bispo, o senhor falou da minha esposa. Os homens são mais discretos, nem riu, tá vendo? Você tinha que aproveitar agora, homens. Estou falando. Serve para todos nós, gente. Todos nós. Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comunhão, da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pelo quê? É uma batalha, é uma guerra. A fé precisa ser alimentada, fortalecida. O homem interior precisa o tempo todo ser alimentado, fortalecido. Porque senão o homem exterior vai dominar o homem interior. Tem uma guerra dentro de você aí, sabia, né? A Bíblia, se você nunca leu Gálatas 5, vai lá para Gálatas 5:16, que você vai ver que a primeira guerra é dentro de você. Carne contra o espírito, espírito contra a carne. Quem vai vencer? O que estiver mais forte. O que estiver mais alimentado. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Se você tiver com o teu propósito, segura o teu propósito no seu coração. Havia pendências antigas na vida de Jacó que não poderiam ser mais ignoradas. A ruptura com Esaú ainda tinha marcas profundas. A relação com Labão também revela tensões, ajustes necessários, situações que precisavam de uma reconciliação e acerto. A vida de Jacó estava cercada por áreas que precisavam ser enfrentadas, como portas que ele inevitavelmente teria que atravessar para avançar. Eu vou fazer essa pergunta para você. É a pergunta que eu fiz quando eu mencionei Esaú e Jacó. Jacó foi aquele homem que não foi perfeito, muitas falhas, muitos erros, muita carnalidade, muito eu, astuto, que errou bastante. Mas uma coisa ninguém pode negar, esse homem queria a bênção de Deus. Ele acreditou nela. Ele lutou por ela. Mas Deus tinha que tirar o Jacó.
e transformá-lo no Israel. Quando chegou ali, o encontro com o passado, que era Esaú, agora já era Israel. Israel já chegou diante de Esaú, se curvando, sem a necessidade de grandeza, já chamando Esaú de meu senhor, ou dizendo, eu sou teu servo. Quando ele presenteou Esaú com aqueles presentes, Esaú disse a ele, eu tenho muitos bens, eu tenho riqueza, mas ele pode dizer, aceita o meu presente, porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo que eu necessito. Está na hora de muita gente viver o tudo, e não apenas alguma coisa. Está na hora de muitos poderem dizer, eu tenho tudo. Eu não tenho só bens. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu não tenho alguma coisa, eu tenho tudo. Eu não tenho uma área da vida que vai bem, eu tenho todas. Todas. Isso é rico demais. Isso é poderoso demais. E Deus não tem apenas uma coisa para você. Ele tem tudo para você. Semana passada nós falamos sobre Jacó. Essa semana nós estamos falando sobre Jacó. O que Deus quer dizer com isso? O que Deus quer tirar ainda de dentro de você que você não entendeu? O que Deus quer eliminar? E está na hora de você dizer assim, não, chega, eu quero ser um campeão com Deus. Eu quero ser um vencedor na vida. Eu quero ser esse que não tem uma coisa, uma área da vida, simplesmente que é abençoada, mas que tem todas as áreas da vida. Que tem tudo. Esaú tinha bens, mas não tinha tudo. Não tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. Queira a bênção de Deus sobre a tua vida. E seja honesto e diga a Deus, porque tem gente que só correu atrás de bens. Só atrás de bens. E Deus está dizendo para você, eu não tenho só bens para você. Eu tenho um relacionamento profundo comigo. Eu tenho um propósito incrível com você. Eu tenho uma família extraordinária para você. Eu tenho bênçãos que você não consegue mensurar. E eu não tenho só bens. Está na hora de você dizer a Deus, Deus, eu creio nisso. Eu cansei. Cansei de ser quem eu tenho sido. Cansei de ser a mesma pessoa. Cansei das mesmas atitudes. Cansei dos mesmos resultados. Cansei. Cansei. Cansei ainda de carregar o Jacó. Cansei de ser Jacó. Eu quero ser Israel. Fala com Deus. Fala com a tua alma, com o teu coração. Fala. Deus não tem só bens para você.
Deus tem tudo. Uma vida cheia da presença dEle, cheio da unção dEle, cheio do Espírito dEle. Tem uma família abençoada para você. Tem uma vida incrível, um propósito lindo com você. Rasga o teu coração e diga: pare de fugir. Pare de fugir. Ele fugiu do pai. Aliás, ele fugiu de Esaú. Depois fugiu de Labão. E se Deus não põe um ponto final naquilo, ele ia continuar fugindo. Quem ia ser o próximo? Qual era a próxima fuga? Qual seria a próxima fuga? Tem gente que foge de uma situação, foge de outra e outra. Enquanto não colocar um basta, chega. E Deus está colocando esse basta. Chega. Deus tem algo incrível com você. Deus tem algo incrível com a sua descendência. Deus tem algo incrível com a sua família. Deus tem algo incrível. Diga isso a Deus. Pode tirar. Eu quero ser esse campeão com Deus. Eu quero ser esse campeão. Eu quero ser o Israel. Eu não quero nada de Jacó na minha vida, Senhor. Eu não quero nada de Jacó. Rasga o teu coração, fala com Ele. Busca, porque Deus tem algo para você. Diga: Deus, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Deus, eu quero a tua bênção. Eu não quero alguma coisa, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Deus, eu quero tudo. Deus, eu quero tudo. Eu não vou abrir mão de nada que o Senhor tem para mim. Vai e diga isso a Ele. Deus quer te levar a esse lugar. Jacó ficou sozinho, porque aquela luta era dele com o anjo. Tem momento que é só você e Deus. É só você e Deus. Ninguém vai lutar com você. Ninguém vai lutar com você. A luta espiritual é tua. Eu quero o Senhor, eu quero a tua bênção. Eu não quero ser Jacó, eu quero ser o Israel, Senhor. Vem, Senhor. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir o seu.
Senhor. Muda o meu nome no mundo espiritual, Senhor. Muda o meu nome no mundo espiritual, Senhor. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com as pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Vai para esse lugar. Vai para esse lugar. Onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo. Não abra os seus olhos. desse amor e sem ti eu sei que morro. Do que está na hora de você se levantar e dizer chega. Quando Jacó ficou sozinho, ele ficou sozinho para lutar pela bênção. A bênção que definiria não só a sua vida, mas a geração. Tem bênção ou tem lutas que é só você e ele. E muitas vezes você vai ficar sozinho para isso. Por mais que a gente tenha falado sobre esse tema, Deus está mostrando que ainda tem resquícios de Jacó. Que Ele não quer nada de Jacó em você. Nada. Ele quer Israel. Esse campeão, esse ungido, que aprendeu a lutar pela bênção de Deus, que aprendeu a lutar com os homens com as armas da fé. Não foi a astúcia ou a habilidade de Jacó que trouxe a transferência de riquezas para a vida dele. Foi sim a sua fé. Fazer o que o anjo do Senhor
lhe ensinou: levante os olhos e veja. E ele usou a fé. Ele fez o voto com Deus. Está na hora. Deus tem tanto com você. Não confie nas suas habilidades. Confie na graça e no favor do Senhor sobre a sua vida. Não queira só bens, uma vez que Ele pode te dar tudo. Tudo é muito mais do que só riquezas ou bens materiais. Tudo é comunhão com Ele, é intimidade com o Espírito dEle. É uma bênção, uma carga de bênção sobre a sua vida, sobre a sua geração. Tudo é uma família abençoada. É um homem próspero, uma mulher próspera. Tudo é viver uma vida com propósito. E Deus tem tudo para você. Se levante, como Jacó se levantou naquele dia e lutou pela bênção. Lute por ela. Termine os seus dias deixando um legado incrível para trás. Um legado incrível para os seus descendentes. Termine a sua jornada como um vitorioso, um campeão. Não foi perfeito, falhou, cometeu erros, mas ajustou a rota. Se transformou num grande homem, numa grande mulher de Deus. Os 52 dias está chegando ao final. Não aceite terminar do mesmo jeito. Não aceite. Deus quer fazer tanto. Tem tanta coisa acontecendo. É incrível. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que aqui estão. Eu oro, Senhor, que se levante uma igreja cheia ou cheio de Israel, Senhor. Jacós que se transformaram em Israel. Campeões. Homens que lutam com o Senhor, que lutam pela tua bênção. Homens que lutam com os homens com as armas da fé e prevalece. Homens que creem e sabem que pode ter tudo. Não é só bens, não é só riqueza, é tudo. O Senhor tem tudo. Abençoe, Senhor, nosso povo. Abençoe todos que estão conosco no propósito 52 dias, que nenhum de nós venhamos encerrar esse propósito do mesmo jeito, da mesma forma, Senhor. Que 52 dias seja realmente um divisor de águas, um grande divisor de águas. Honra, prospere, restaura, restitui. Que eles possam entrar nesse tempo incrível de restauração, de restituição. Nós possamos fechar esse ano. Daqui a pouco falta só 4 meses. Vão faltar 4. Então temos 4 meses e poucos dias. Que possamos, Senhor, viver coisas incríveis nesses 4 meses. Reviravoltas surpreendentes, sobrenaturais. Viver milagres atrás de milagres, restaurações e restituições atrás de restituições. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Você tem o teu propósito, levanta a sua mão e levanta o teu propósito.
Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu declaro esse tempo de restauração e de restituição. Eu declaro esse tempo de mudanças incríveis. Eu declaro, Senhor, um exército de Israel. Um exército, Senhor. Campeões, homens e mulheres, que lutam pela tua bênção e vivem a tua promessa. Homens que, apesar de tudo a despeito de tudo que aconteça, como aconteceu na vida de Jacó, mesmo muitos querendo prejudicá-los, não pôde, porque a bênção estava sobre a vida dele. Pode mudar a circunstância, mas não podem mudar a bênção, porque a bênção do Senhor é que nos sustenta. Eu abençoo esses homens, eu abençoo essas mulheres, e eu declaro esse tempo incrível, poderoso, sobrenatural, de restaurações e restituições, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Diga: eu concordo com esta oração. Diga: creio nela e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.